Olá, graça e paz, louvado seja Deus. Tudo bem com você? Aleluia, louvado seja Deus. Tudo bem com sua família? É motivo de alegria estarmos aqui para comentar mais um texto bíblico, amém? Você tem gostado desses textos? Compartilha, amém? Espalha a palavra de Deus, que as pessoas possam ter amor pela leitura da Bíblia. Gênesis capítulo 40, o verso 9, o sonho do copeiro-chefe. Contextualizando, José aqui está na prisão, amém? Esses servos de Faraó, homens de confiança, foram parar lá e estavam servindo a José. E um dia José vê eles com um semblante caído e, devido ao relacionamento que tem com eles, vai perguntar o que é que está acontecendo. E eles estão assim por causa de um sonho. Então José diz assim: porventura não pertence a Deus as interpretações? Contai-me o sonho. Então, o primeiro, que era o copeiro-chefe, parecia ser uma pessoa assim mais dócil, uma pessoa que provavelmente não tinha culpa, né? Então era uma pessoa de bem, era uma pessoa tranquila, era uma pessoa, vamos dizer assim, que não tinha muita dificuldade em confiar. Já o padeiro-chefe, esse aí nós vamos ver no vídeo de amanhã, que ele tinha problemas sérios, amém? Então diz assim: então o copeiro-chefe contou o seu sonho a José e lhe disse: em meu sonho havia uma videira perante mim, e na videira 3 ramos. Ao brotar a vide, havia flores, e seus cachos produziam uvas maduras. O copo de Faraó estava na minha mão. Tomei as uvas e as espremi no copo de Faraó, e o dei na própria mão de Faraó. Então lhes disse José: esta é a sua interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro de ainda 3 dias, Faraó te reabilitará e te reintegrará no teu cargo, e tu lhe darás o copo na própria mão dele, segundo o costume antigo, quando lhes eras copeiro. Porém, lembra-te de mim quando tudo te correr bem, e rogo-te que sejas bondoso para comigo e faças menção de mim a Faraó, e me faça sair desta casa, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz para que me pusessem nesta masmorra. Amém? É interessante. José, ele continua consciente, né, de sua, vamos dizer assim, inocência. Ele nada fez de fato. Nós que conhecemos a história e que estamos lendo a Bíblia, nós vimos que tudo o que aconteceu com José era injusto. Isso era devido a um levante de Satanás, usando os irmãos e usando a esposa do seu senhor Potifar, para que José viesse a blasfemar contra Deus, assim como foi com Jó, né? Que Satanás usa a boca da mulher de Jó e diz: amaldiçoa esse teu Deus e morre. Aqui é a mesma coisa. Quando coisas ruins acontecem comigo e com você, Satanás vem com seus dardos inflamados, amém? E ele tenta fazer com que a gente desista de servir a Deus, se concentre na circunstância presente e se esqueça de tudo aquilo que Deus fez na nossa vida. Outras coisas ruins que acontecem conosco é fruto de colheitas, de semeaduras erradas que nós fizemos no passado. Aqui não. José mantém sua integridade. Ele diz: porque de fato fui roubado da terra dos hebreus e aqui nada fiz para que me pusesse nessas masmorras. E ele está falando a verdade. Só que as pessoas não acreditavam. O plano de Satanás, ela era muito invisível, né, ao longo da vida de José. Mas você está lembrado que José tinha sonhos de Deus, que José tinha visões de Deus, e nós vemos a forma como Deus falava com José, através dos sonhos. Aqui, quando o copeiro-chefe conta os sonhos, José não pede 3 dias para orar, José não pede para buscar e ver o que seria aquilo. Realmente, esse sonho é complicado, é difícil de dizer. Não, José inteiramente responde. Ele estava habilidoso nessa arte dos sonhos, ele tinha consciência da responsabilidade da interpretação e como profeta de Deus, porque ver o futuro é coisa de profeta. Amém? A Bíblia vai chamar a primeira pessoa de profeta Abraão, né? Quando Abimeleque está doente. Né? Diz: esse homem é profeta. Faça o seguinte: restitua a mulher dele
ele vai orar por você e você será curado. Agora, se você não obedecer, você e sua casa vão morrer. Veja bem, é importante nós atentarmos para isso. Deus, nas situações que nós vivemos, ele vai sempre enviar a sua palavra. Cabe a nós crermos na palavra ou não. Como Jesus disse, ide pregai o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Então, o evangelho que é pregado para aquele que crê traz salvação. Mas o evangelho que é pregado para aquele que não crê, vai fazer com que ele continue na perdição, amém? E vai trazer o quê? Condenação. Por quê? Ele rejeitou as boas novas de Deus. Então é interessante aqui, José, ao ouvir o copeiro-chefe falar o sonho, né? Ele diz assim, olha, então lhes disse José, versículo 12, esta é a sua interpretação. Convicção, certeza. E é impressionante, do jeito que ele interpreta, quando nós formos ler mais na frente, nós vamos ver que acontece. Amém? Da mesma forma que ele interpreta, tanto do copeiro-chefe, como do padeiro-chefe, vai acontecer. Então fica ligado nos vídeos, fica ligado nos comentários, leia a Bíblia, amém? Quando você terminar o capítulo 50, volta para o 37 de novo e começa a ler a história de José. Diz aqui, os 3 ramos são 3 dias, e dentro de ainda 3 dias, Faraó te reabilitará e te reintegrará no teu cargo, e lhe darás o copo na própria mão dele, segundo o costume antigo, quando lhes era copeiro. Ou seja, ele ia ser restituído a Faraó, e não ia ser restituído para ficar num escalão abaixo, não. Ele ia ser restituído para o mesmo lugar de confiança. A gente não sabe o que aconteceu, mas provavelmente durante as investigações, Faraó percebeu que o copeiro-chefe não tinha feito nada. Às vezes você está sofrendo algo porque você anda com alguém que faz o mal. Daí a importância de nós selecionarmos nossas amizades. E eu estou apenas, vamos dizer assim, comentando isso baseado numa interpretação que eu estou fazendo. Amém? Mas a Bíblia diz, em outro texto, Paulo escrevendo aos Coríntios, ele diz assim, as más companhias corrompem os bons costumes. Às vezes a pessoa, ela é uma pessoa justa, é uma pessoa de bons costumes, é uma pessoa bem criada, bem educada, mas porque se juntou com más companhias, o que é que acontece? Toda aquela estrutura que foi formada vai sendo minada e destruída e muitas vezes ela ainda guarda os preceitos, mas por estar associado com o mal, acaba sofrendo com o mal. Aqui veja bem, o copeiro-chefe, ele veio parar na prisão acusado de algo muito sério. Era um homem de confiança. Quando se faz a investigação e se percebe que ele não teve culpa nenhuma, estava ali injustamente, Faraó restitui ele para o mesmo lugar, segundo o costume antigo, quando lhe era copeiro. Aí José vai fazer algo, né, na certeza de que isso vai acontecer. Ele diz assim no versículo 14, porém lembra-te de mim, quando tudo te correr bem, e rogo-te que sejas bondoso para comigo, e faças menção de mim a Faraó, e me faça sair desta casa, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz, para que me pusessem nesta mamorra. Será que ele vai lembrar? Será que ele vai agradecer isso que foi feito, essa profecia que foi dada, esse conselho que foi dado? Ou ele, quando estiver restituído, vai deixar para lá e vai esquecer aquela pessoa que lhe tirou daquele sofrimento, que lhe tirou daquele semblante descaído, triste, amargurado, sem saber o que aquele sonho significava? Aquela pessoa que foi usada por Deus para conduzir ele para o caminho aonde ele está hoje. Será que ele vai lembrar? Isso nós vamos ver, mas não hoje. Será num vídeo mais na frente. Amanhã eu vou falar sobre o sonho do padeiro-chefe e vou dar, vamos dizer assim, minhas interpretações daquilo que eu acredito. Amém? Porque não importa o quanto de princípios nós tenhamos, não importa o quão justo nós sejamos, em alguns momentos nós vamos falhar. É para isso que nós somos justificados não por causa das obras, mas sim pelo sangue de Jesus. E se pecarmos, sabemos que temos um advogado,
Se errarmos, precisamos reconhecer o nosso erro, confessar o nosso pecado, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém? Faço votos por tua saúde e prosperidade, assim como é próspera a tua alma. Que Deus te abençoe. Aproveite esse dia para viver na presença do Senhor, ainda que trabalhando, ainda que vivenciando lutas que só você sabe que você está vivenciando. Lembre-se, Deus tem resposta para as suas vidas. Está me usando como profeta para dizer, existe solução para você. Creia em Deus e você verá a glória dele, no nome de Jesus. Um grande abraço e até amanhã. Que Deus te abençoe.